Martim Lutero dizia: nada de novo acontece na igreja que já não tenha acontecido antes. E João Calvino ele vai dizer: a ignorância da história da igreja é uma grande desgraça. Com essas duas frases, eu quero começar o vídeo com uma pergunta: por que eu devo estudar história da igreja? Devemos estudar a história da igreja para não cometer os erros do passado, descobrir o início das doutrinas, descobrir o que os grandes homens do passado fizeram pelo evangelho. Você deve estudar a história da igreja. Eu devo estudar a história da igreja. Devemos conhecer a história do cristianismo. E este é o vídeo de hoje. Eu quero fazer indicações sobre história da igreja. Livros que formaram o meu conceito sobre história da igreja. Fica nesse vídeo, eu sou Caio Marques, você está no meu canal, se inscreva, deixa seu gostei, comenta, compartilha. Nos ajuda para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e você consiga me ajudar para disseminar mais o meu canal aqui no YouTube, tá bom? Então vamos para o primeiro livro deste vídeo, é este daqui, ó. Livro Cristianismo Falsificado, a persistência dos erros históricos na igreja, do Roger Olson. Este livro aqui, ele é publicado pela CPAD, tá bom? Ó. É extremamente importante e me formou sobre as grandes heresias que aconteceram na história da igreja. Os ensinos cristãos distorcidos continuam a ameaçar a fé eficaz e ponderada. Roger Olson aqui ele faz um estudo sobre os grandes erros doutrinários, dogmáticos que percorreram na história da igreja. Excelente, e fica a indicação aqui para vocês, tá bom? Seguindo o mesmo autor, eu tenho este aqui, ó. História da Teologia Cristã, Roger Olson, publicado pela editora Vida. 2000 anos de tradição e reformas. Eu estou na metade do livro, na minha leitura deste pequeno livro aqui. E este livro aqui é excepcional, tá bom? Roger Olson aqui, ele faz um trabalho excelente sobre a história da teologia. E nós lemos a história da igreja e também nós lemos, junto com a história da igreja, a história da teologia. Então, no meu ponto de vista acadêmico, quando nós estudamos história da igreja, nós não conseguimos deixar de lado a história da teologia. Temos outros livros que também são referencial para estudar a história da teologia, mas esse aqui para mim é excepcional e eu quero deixar aqui como a segunda indicação para os irmãos, tá bom? Depois eu quero deixar este daqui, ó. A História da Igreja Cristã, de Walker. Este livro ele é muito detalhado, ele é muito bom. É um livro que me inspirou para comprá-lo, e quando eu comprei trouxe muito conteúdo. É um livro muito acadêmico, tem pontos dentro deste livro aqui que são muito profundos. É um livro totalmente completo, tá bom? Quase 800 e poucas páginas aí. E este livro ele é publicado pela Associação de Seminários e Teológicos Evangélicos, pela editora Ast. Então, este livro aqui é excepcional, muito legal. Tá na 4ª edição, ele é completo, tá? Tratando-se sobre a história da igreja cristã. Fica aqui a indicação deste livro para vocês, tá bom, meus queridos? Agora, se você gosta de reforma protestante, como eu sou apaixonado pela história da reforma, sou apaixonado. Eu comecei a estudar a história da igreja pela reforma. Quero indicar este livro aqui, ó.
Este livro aqui, eu já dei uma grande lida neste livro. História da Reforma, como surgiu a Reforma, aonde foi a Reforma, quem foram os homens da Reforma. Meu, este livro aqui é excepcional. Ele é publicado pela Thomas Nelson Brasil, em especial quando a Reforma fez 500 anos. Então, este livro aqui é muito bom, muito bom. História da Reforma de Cater Lindenberg. Então, você que é apaixonado pela Reforma, aqui está a História da Reforma. Também eu tenho aqui a Teologia da Reforma, que complementa a História e a Teologia da Reforma. Fica a indicação se você ama Reforma Protestante. Agora, o ápice deste vídeo, tá bom, meus queridos? O ápice deste vídeo aqui. Quero indicar este combo. Ai, Jesus. Este combo maravilhoso. 5 livros. Ele é publicado pela editora Shed Publicações. A tradição cristã. A tradição cristã. Ele aborda tanto a história da igreja, como também os pontos de doutrina, pontos dogmáticos da teologia cristã. Então são 5 volumes. O primeiro volume é o surgimento da tradição católica. Começa ali a partir do ano 100 até o ano 600. Este livro também é excepcional. O segundo volume é o Espírito do Cristianismo Oriental. Cristianismo Oriental, que vai do ano 600 até o ano 1700. Excepcional obra para o nosso entendimento. Lembrando que este daqui é somente a parte oriental, tá bom? O cristianismo oriental, que muitas das vezes a gente fica somente no lado ocidente, mas o cristianismo também ele tem o seu lado oriental, tá bom? O terceiro volume aqui é este aqui, ó. O desenvolvimento da teologia medieval vai focar muito aqui em Tomás de Aquino, tá bom? Tomás de Aquino, grande teólogo medieval. Este aqui também é excepcional se você quer estudar um pouco sobre a teologia medieval e o desenvolvimento da história da igreja. O quarto volume é este aqui, ó. A Reforma da Igreja e o Dogma. De 1300 a 1700, somente sobre reforma. Meu, é muito conteúdo aqui. O autor aqui, ele faz um trabalho fantástico, esplêndido. E o quinto volume, e o último volume, na verdade, é a doutrina cristã e a cultura moderna, trabalhando mais a parte moderna, que é esse aqui, ó, tá bom? Este livro é excepcional. Esta obra, os 5 volumes, é de extrema importância. Tá bom, meus queridos? Fica aqui, então, a indicação desses volumes. Isso aqui é riqueza, tá bom, gente? Isso aqui é conteúdo. Precisamos estudar história da igreja. Precisamos estudar história da teologia. Como Martim Lutero dizia, nada de novo acontece na igreja que já não tenha acontecido. Então, se está acontecendo erros doutrinários, heresias, é porque já aconteceu antes. E nós precisamos ter o conhecimento e o conteúdo para ressarcir, para repudiar esses erros doutrinários que aparecem no evangelho de hoje. Por isso, é extremamente importante que cada cristão, que cada crente em Cristo tenha conhecimento da história da igreja. Tá bom, meus queridos? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação aí, me ajuda, compartilha, comenta, deixa seu like. Faça tudo o que tem que fazer aí, ajude este canal a crescer. Lembrando que o objetivo é disseminar teologia. Temos aqui também o nosso shorts, vai lá,
Dá uma olhada, são cortes de pregações, que toda terça-feira a gente está fazendo exposição bíblica. Então vai lá, me ajuda, assiste os vídeos, compartilha com todos os seus amigos, familiares e Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? Até o próximo vídeo, pela graça de Deus.